Então, vamos falar, né, sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem. Acho que você já deve ter ouvido falar, né, Ana Cláudia, o Rogério, assim, nem sei se já ouviu. Então, eu preparei aqui um slide que eu consigo separar para vocês o que é transtorno e o que é dificuldade. Mudou a página. O que é dificuldade de aprendizagem? Então, a dificuldade de aprendizagem, ela também é conhecida como uma dificuldade escolar. E é facilmente percebida quando a criança não consegue acompanhar os conteúdos que são passados e, assim, ao adquirir habilidade específica para seu nível de desenvolvimento. Só que em alguns casos dessa dificuldade de aprendizagem, até mesmo os professores se sentem, assim, um pouco perdidos. Percebem a dificuldade, mas não sabem ali como agir. Então, o que fazer? Então, a partir do momento que é percebida a dificuldade de aprendizagem, é importante que se encaminhe para o profissional específico para identificar qual que é a dificuldade e intervir corretamente. Isso porque a causa da dificuldade de aprendizagem pode ser um problema com a metodologia pedagógica, problema socioeconômico, problemas emocionais. Então, assim, trata-se de uma causa ambiental, é algo ali do ambiente que está atrapalhando que aconteça aquela aprendizagem. Mas, a partir da intervenção adequada, a dificuldade é superada e o indivíduo segue seu percurso escolar normalmente. Então, a dificuldade ela é passageira. A partir do momento que você percebeu a dificuldade, identificou o que está causando e interviu, ela é sanada. Então, logo após, já consegue, o indivíduo já consegue seguir ali seu percurso escolar. Mas, em alguns casos, infelizmente, essas dificuldades não têm identificação e ela vai se tornando problema ao longo da vida do estudante. E ele chega na fase da adolescência muito descontente com o seu percurso escolar, pode chegar com baixa autoestima, com sentimento de incapacidade e pode até mesmo reagir com rebeldia e ficar mais propenso a se envolver em caminhos errados, como o uso de drogas ou até mesmo criminalidade. Porque ele cresceu com todas aquelas lacunas, aquela baixa autoestima, aquela sensação de incapacidade, e ninguém resolve o problema, ninguém ajuda, e ele pode ou ficar, né, mais retraído, ou às vezes se tornar assim, rebelde, achar que a escola não é para ele, procurar caminhos diferentes e caminhos errados. E a gente tem o transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que dentro do transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem o TEA, né, o transtorno espectro autista, a gente tem a deficiência intelectual, a gente tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente também tem os transtornos específicos da aprendizagem. Então, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. E ele, embora pode ser confundido com a dificuldade de aprendizagem, ele não é apenas uma dificuldade passageira, porque o transtorno de aprendizagem ele é um atraso do desenvolvimento, um comprometimento do desenvolvimento em funções neurológicas, onde que o indivíduo vai ter dificuldade ali em áreas específicas, que é a leitura, escrita e cálculo. Mas é importante dizer que esse indivíduo ele tem o nível intelectual normal, ele não tem problema nenhum com o seu nível intelectual, no seu nível cognitivo. O comprometimento é específico da leitura, da matemática e da escrita. Então, por isso, é muito importante ter a atenção, porque aquela dificuldade que a gente percebeu lá atrás, talvez pode ser um indício de um transtorno. Então, assim, porque a dificuldade é passageira, mas quando você percebeu a dificuldade, interviu e não resolveu, você já pode levantar a suspeita de um transtorno, talvez. Então, acaba sendo a dificuldade de aprendizagem, pode ser um sintoma do transtorno. Quando que há risco para esse transtorno? Então, há risco quando você percebe que as habilidades não estão sendo desenvolvidas satisfatoriamente dentro da etapa de desenvolvimento infantil,
e que tem dificuldade ali, que essas dificuldades podem perpassar nas áreas da memória, da atenção, da linguagem, da percepção e da noção espaço-temporal. E há uma discrepância. Tem habilidades muito bem desenvolvidas, como eu falei do nível intelectual, está muito preservado, então são habilidades muito bem desenvolvidas, e em contrapartida tem inabilidade em área distinta. Então há uma discrepância, aí isso chama atenção. E essa área distinta, como eu disse, que é da escrita, leitura ou cálculo, né? O transtorno de aprendizagem também é conhecido como distúrbio de aprendizagem. Então, quais são os transtornos específicos de aprendizagem? A gente tem a dislexia, que é específico da linguagem e leitura, e devido a um déficit no processo fonológico, então, no processamento fonológico. Então, a dislexia, o prejuízo vai ser ali na leitura. Então, claro que pode causar o prejuízo também na escrita, a partir do momento que ele está lendo errado, não está conseguindo ler, vai escrever errado. Porém, é da leitura, na aquisição, do processamento, da distinguir os sons, palavras parecidas, palavras diferentes. Quem tem dislexia tem muita dificuldade nisso, muita dificuldade na compreensão. Depois que ela aprende a ler, ele tem dificuldade de compreender o que ele leu, porque ele tem um esforço muito grande para a leitura. Então, ele tem que, às vezes, gravar e ouvir depois, ou alguém ler para ele, para ele conseguir entender. Então, é um transtorno específico ali da leitura. E a gente tem três tipos de dislexia. A gente tem a mista, a auditiva e a visual. A visual, quando a dificuldade é mais ali pontual nas letras ali, por exemplo, a gente tem letras muito parecidas, como o B, o Q, o D. Então, ali, essas letras, quando muda a posição, ela muda, né? Então, o B e o D é questão só de posição. Então, quando é uma dislexia visual, a dificuldade está mais nessas letras semelhantes, parecidas. E quando é a dislexia auditiva, a letra ali, a escrita visual, ele não confunde, ele confunde o som. Quando eu falo uma palavra que tem fonemas parecidos, ele confunde. Às vezes eu falo fada, ele entende vada. Um exemplo, mas se ele vê o V e o F, ele não vai confundir. Então, e tem a mista, que tem as duas dificuldades, tanto a auditiva quanto a visual, que é a letra. E a gente também tem a disgrafia, que é uma incapacidade de realizar uma escrita correta em relação ao traçado das letras. Então, a questão assim da dimensão. Então, às vezes, a mesma pessoa escreveu a mesma palavra em um local, em uma determinada folha, às vezes no início da folha e depois embaixo escreveu totalmente diferente. Ela não tem uma dimensão. Ora a letra está muito grande, ora está muito pequena. Então, assim, tem uma dificuldade extrema na dimensão. Mas o nível intelectual dela está adequado para o seu desenvolvimento. A gente também tem a disortografia, que a incapacidade também é na escrita, porém é na escrita correta em relação ao padrão, à estrutura e regras ortográficas. Então, não é sobre a dimensão do traçado. A letra é sempre igualzinha, né? Ele, às vezes até consegue fazer um pouco mais legível. Porém, a dificuldade maior ali é nas regras ortográficas, em seguir o padrão da língua portuguesa mesmo. E tem a descalculia, que o prejuízo é em cálculos matemáticos, no reconhecimento, codificação, compreensão de números e símbolos matemáticos. Então, a dificuldade é específica ali na matemática, nos cálculos. Então, o indivíduo que tem descalculia, ele vai ter dificuldade de reconhecer os números, ele vai ter dificuldade de situar no tempo, dias da semana, dias do mês, aprender a olhar a hora no relógio analógico, reconhecer alguns números mesmo, principalmente números, a gente tem as posições relativas, né? Então tem as unidades, dezenas e centenas, então é difícil ele entender que o 8 na casa da dezena vale 80, ou na centena, 800. Então, assim, ele tem essa dificuldade de reconhecer os números. Então, ele conhece, às vezes ele conhece o número 8, mas trabalhou ali alguma coisa, uma posição, ele já vai confundir. Porque a dificuldade é justamente nos números. E nesses casos também costuma não conseguir aprender a tabuada. Aí uma das estratégias é permitir que o indivíduo use sempre a tabuada, tenha um calendário. Então, porque é compreensível que ele tem aquela dificuldade, não tem como se exigir dele uma coisa que ele não consegue aprender ali.
Mas ele consegue fazer as operações matemáticas, o processamento todinho. Ele só tem dificuldade de estar lendo números, de estar aprendendo a tabuar. O transtorno de aprendizagem tem cura? Não, ele não tem cura, porque é uma disfunção neurológica. Então, esse transtorno de aprendizagem, ele acompanha a pessoa por toda a vida. Porque a pessoa já nasce com aquele transtorno. Porém, através do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, como neurologista, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e professor, é possível se ter um diagnóstico de qual transtorno de aprendizagem a criança apresenta e criar estratégias específicas para realizar a intervenção necessária. Então, assim, vai depender de cada caso. Vai ter caso que vai precisar do fonoaudiólogo, vai ter caso que vai precisar do psicopedagogo, vai ter caso que vai precisar dos dois, às vezes vai precisar também do psicólogo. Mas quem dá realmente o diagnóstico é sempre o médico, no caso, o neurologista ou psiquiatra. É, mas o psicólogo, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo vai estar acompanhando ali. Mas junto com o diagnóstico, né, essa equipe multidisciplinar contribui para fechar o diagnóstico a partir das suas avaliações. Esses transtornos são apresentados apenas na infância? Não. Porque, por se tratar de disfunção neurológica, o indivíduo leva o transtorno por toda a vida e o acompanhamento profissional adequado vai propiciar o desenvolvimento das habilidades deficitárias e criar estratégia para a superação dos desafios. Então, assim, vai levar, mas ele não vai deixar de aprender, ele vai aprender de uma forma diferente, com o apoio necessário, e ele vai criar estratégia para superar os desafios do dia a dia. Pode ser que chegue um determinado momento, ele nem precise mais desse acompanhamento desses profissionais, porque é uma condição que ele tem e ele já aprendeu a lidar. Não tem cura, não tem remédio, é realmente o acompanhamento de profissionais que pode ajudar ali na intervenção estratégica. Infelizmente, alguns indivíduos passam por todo o percurso escolar com grandes dificuldades e chegam na fase adulta sem o diagnóstico e acompanhamento necessário. Então, infelizmente, isso acontecia muito antes, hoje o conhecimento chegou mais para as pessoas, né? Mas acontecia muito isso, de ter a questão da evasão escolar era muito grande, por quê? Tinha dificuldade, não era feito nada, olhava-se para o aluno como um aluno fraco, que não consegue acompanhar a turma, não procurava entender o que estava acontecendo, e ele chegava numa certa fase da vida que ele entendia que ele não nasceu para estudar, ele não dá conta de aprender, que às vezes tinha até aquela sensação de incapacidade, achar que é burro, e, infelizmente, isso gera grandes transtornos aí emocionais e quando a pessoa descobre que todas aquelas dificuldades é devido a um transtorno que ela tem, isso liberta, porque ela entende o porquê de tudo e começa, né, ir atrás de estratégias para superar todos os desafios do dia a dia. E agora que você já sabe que existem esses transtornos específicos da aprendizagem, fique atento e qualquer dúvida, procure especialista. Do mais, muito obrigada. Me encontro nas redes sociais. Aí eu tenho o Facebook, o Instagram, o Telegram, TikTok e YouTube. Eu tenho que várias estratégias para conseguir. Então, uma pessoa que não tem dificuldade de aprendizagem, por exemplo, ela assiste a aula, né, faz algumas anotações, e assim, para mim, isso não é suficiente. Então, o que geralmente eu faço? Eu gravo a aula, então agora no SPR, eu gravo a aula no momento em que o Pablo fala. Assim que termina, eu ouço e transcrevo as partes importantes, porque daí é a partir daí que eu monto o meu rios, monto o roteiro do meu rios, né? Mas quando eu parto para a aprendizagem mesmo, eu pego o outro caderno, aí eu pego um monte de canetinha colorida, post-it, e vou ouvindo, vou transcrevendo. Então, o que é uma aula, por exemplo, do Pablo, de 1 hora, né? Quando ele fala mais, quando ele se empolga, eu levo 2 horas, porque eu vou transcrevendo, eu preciso fazer isso. Então, esse processo que ele fala
né? Quem vai para a prática aprende 2 vezes, quem transborda aprende 2 vezes, para mim está sendo ótimo, porque realmente tem fixado, né? E como é pressão, eu funciono muito sob pressão, né? Se não me der prazo, ferrou, porque eu vou deixando, eu faço isso aí, sim, típico do TDAH, né? Mas quando eu tenho pressão, quando eu tenho um prazo, quando eu tenho, cara, eu tenho que fazer, vai lá, faz agora. Aí eu funciono muito bem. Mas é isso, eu demoro muito para